Fala pessoal, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Então vamos aqui gravar uma videoaula. Eu queria mandar um beijo para Penélope Cruz e um para Gisele Thier, que não estão assistindo este canal, nem sabem que eu existo, certo? Agora, falando sério, bom, não que antes eu não estivesse falando sério, mas de fato elas não sabem que eu existo. Mas a questão é a seguinte, essa videoaula aqui, a Juliana pediu porque ela percebeu algo interessante. O que foi? A mineração não tinha parte 2, certo? Que eu prometi que ia fazer e acabei deixando para depois e colocando outros vídeos no lugar. Então tá aqui a mineração. Qual é o objetivo? Primeiro a gente estudou a consolidação do sistema da mineração, certo? As lavras, os veeiros, as faiscações, a maneira que a sociedade se estruturou. Trabalhamos um pouco com as atividades, com as diversidades de atividades, a entrada, o aumento da entrada de escravos pelo Porto do Rio de Janeiro e assim por diante, certo? Então, esta videoaula, esta segunda parte, vai se voltar para quê? Para estudar o período de auge da mineração e o seu declínio, certo? Para falar do período do declínio, sem dúvida o mais simbólico é falar da Inconfidência Mineira, certo? A Inconfidência Mineira representa um momento crítico do declínio da produção aurífera em Minas Gerais, certo? Então vamos lá, vamos por partes. Já foi exposto no começo do vídeo, vai se repetir por pelo menos mais 2 vezes, uma na metade, uma no final do vídeo. Um apanhado de textos, estou trabalhando agora, como vocês viram na abertura do vídeo, com o livro do Caio Prado Júnior e do Boris Fausto, tá? A questão basicamente é a seguinte, como já foi apontado em outros momentos, em outras aulas. O Caio Prado deixa muito claro que a mineração, apesar de ter criado um volume de renda grande para a coroa portuguesa, se a gente analisar o Brasil no conjunto da economia, ou se você quiser, se você analisar todo o período colonial, você vai perceber que a mineração corresponde a uma fração muito pequena dessa produção econômica colonial, certo? Então, o que ele vai dizer? A agricultura é o nervo econômico da civilização, tratando da colônia brasileira, né? Com ela se inicia, se excluirmos o insignificante ciclo extrativo do pau-brasil, e a ela se deve a melhor porção de sua riqueza. Numa palavra, é propriamente na agricultura que se assentou a ocupação e exploração da maior e melhor parte do território brasileiro. Agora vem a parte interessante. A mineração não é mais do que um parênteses de curta duração, aliás. E particularmente no momento que nos interessa aqui, já passara nitidamente para o segundo plano, certo? Então, a ideia fundamental qual é? A mineração, ela representa um ciclo econômico, é o que o Boris Fausto vai trabalhar no trecho que eu passei para vocês. Ela representa um ciclo econômico justamente porque ela tem um momento claro de início, um auge de produção e depois vai haver o declínio da produção com os problemas que uma crise econômica pela regressão econômica ou como muito bem vai dizer uma involução econômica, certo? Em termos de Caio Prado, Celso Furtado, Boris Fausto, dentre vários outros estudiosos, você vai ter a crise da produção aurífera, certo? Então, o Boris Fausto, por exemplo, ele situa o auge
da mineração entre 1733 e 1748, certo? A partir daí, você começa a ter um declínio da produção que leva a uma situação desconfortável para essa elite mineradora. Então, a ideia basicamente é a seguinte: a mineração ela vai regredir mais ou menos ali em meados do século XVIII, certo? Vai sofrer uma regressão e mesmo cidades que eram pujantes, por exemplo, o Boris Fausto trabalha com o número de habitantes de Ouro Preto, que em 1740 correspondia a 20 mil habitantes, e em 1804, pouco antes da chegada do Dom João VI no Brasil, vai ter uma população de aproximadamente 7 mil pessoas, certo? Então, o que é interessante que se coloque desde já, eu já falei isso em várias aulas, né, presenciais, quando eu estava explicando, mas é sempre bom retomar, deixar esse apontamento feito lá para as avaliações externas, né? A ideia é a seguinte: a despeito da área de Minas Gerais ter uma produção aurífera, e como foi visto em relação a outras questões, você tem uma produção que também vai se diversificando, vai se complementando e vai integrando as diversas áreas. Então, por exemplo, o Boris Fausto vai dizer basicamente que, pelo contrário, né, em relação à mineração, né, vamos começar um trechinho um pouco antes, mas o retrocesso não atingiu toda a capitania de Minas Gerais. Nela, nem tudo era mineração. Mesmo nos tempos de glória do ouro, a fazenda mineira muitas vezes combinava a pecuária, o engenho de açúcar, a produção de farinha com a lavra de ouro. Graças à pecuária, aos cereais e mais tarde à manufatura, Minas não regrediu como um todo. Então, é essa diversificação de atividades que o ouro turbinou, vamos colocar nesses termos, e que vai integrar a colônia, que permite que se desenvolvam outras atividades, inclusive e especialmente em Minas Gerais, que com o passar do tempo vão despender, inclusive, mão de obra escrava para se manter aquecida, certo? Então, a ideia, o Boris Fausto explora isso aqui, ele não é o único. Como eu falei, tem a teoria da brecha camponesa. Se tudo correr bem lá na frente, eu gravo, eu esmiuço um pouquinho mais essa teoria, mas basicamente ela trata dessas produções alternativas que são importantes para a colônia em relação ao abastecimento interno, por exemplo, né? Por último, e aí a gente já se encaminha, né? Vamos colocar aí a tela, na tela a parte escrita, as citações dos autores para vocês poderem acompanhar, tá certo? Muito bem, então o que a gente vai encontrar nesse último trecho do Boris Fausto? Boris Fausto vai dizer o seguinte, basicamente: você, no último período do século XVIII, você já vai ter uma situação para a elite mineradora desconfortável. Por quê? Veja o que ele coloca. Ao lado disso, né, nas últimas décadas do século XVIII, a sociedade mineira entrara em uma fase de declínio, marcada pela queda contínua da produção do ouro e pelas medidas da coroa no sentido de garantir a arrecadação do quinto, certo? Então, na verdade, como eu disse em sala de aula,
o interessante, o importante é você ver esta questão com os olhos, com uma visão histórica, certo? Então, o que estava acontecendo era uma queda da produção aurífera e, junto com isso, a necessidade da coroa de manter a arrecadação num nível que era interessante para ela, só que essas duas questões elas eram de difícil coesão, certo? Eram de difícil articulação. Então, qual é o resultado disso? A coroa, dependendo de rendas, quer manter o seu nível de rendas e aperta, pressiona a região mineradora para obter o ouro que eles tinham. Ele aponta de maneira muito clara o crescente de ordens que a coroa dá para que as autoridades coloniais extraiam esse quinto, depois cobrem as 100 arrobas que ficou estabelecido como pagamento de impostos. E, por último, caso o governador não conseguisse efetivar essas 100 arrobas, ele podia aplicar a derrama. E aí, o que era a derrama? Aqui eu vou ler esse trecho, porque é muito interessante, né? Para completar essa cota, o governador poderia se apropriar de todo o ouro existente. E se isso não fosse suficiente, poderia decretar a derrama, um imposto a ser pago por cada habitante da capitania. Então, a noção aqui é a seguinte: é um imposto que vai atingir a todos. Todos quem? Todos aqueles ligados à produção aurífera, ou especialmente aqueles que tinham ouro, que eram aqueles ligados à produção aurífera, certo? Então, você começa a ter uma situação em que a elite mineradora ela começa a enxergar uma série de desmandos, começa a ver essa pressão que a coroa está fazendo pela arrecadação como uma série de desmandos em relação à manutenção da elite, certo? Portanto, é essa situação que vai levar a uma articulação desse grupo de inconfidentes e daí nós já sabemos, vai haver uma traição, né? E aquele que acaba recebendo a pior pena, que é a morte, vai ser o Tiradentes, que, como o Boris Fausto apresenta muito bem na continuidade, era o mais pobre dos inconfidentes, certo? A situação de vida dele era desconcertante, teve o falecimento dos pais dele quando ele era muito jovem. Na verdade, ele se integrou ao exército como uma forma de sobrevivência e assim por diante, certo? Mas para nós, neste momento, o que chama atenção aqui? A inconfidência seria um reflexo da situação de crise da produção aurífera, certo? Ela vai ser um episódio que está no fim do ciclo da mineração. E, portanto, a gente vai dizer o quê? Fim do século XVIII, você já tem uma regressão na produção de ouro em termos importantes que vai inviabilizar, que vai terminar com esse ciclo, certo? Então, muito bem, qualquer coisa, espero que vocês tenham gostado da videoaula. Se gostaram, deem o like, inscreva-se no canal, faz tudo aquilo que eu sei lá o que tem que fazer, certo? Vocês sabem melhor do que eu. Então, estamos aí a passos largos para 100 inscritos. Sei lá quando isso vai acontecer, mas quando acontecer, eu estou pensando em criar aquelas enquetes em relação a 2 ou 3 ideias que me deram. Algumas delas vão me trazer profundo pesar, mas enfim,
se optar por essa enquete, o que vocês aprovarem está aprovado. Tá bem? Então, um abraço, tudo de bom, até mais. Tchau, tchau.